Gabriel Fernandes da Trindade foi um violinista, tenor, compositor, nasceu em Minas Gerais, na atual cidade de Ouro Preto, em 1798 e passou a maior parte da vida no Rio de Janeiro. Foi no Rio que ele desenvolveu a sua carreira, antes disso a sua formação e também lá que ele passou toda a sua vida, falecendo também inclusive naquela cidade. O Trindade viveu num momento bastante importante para a história do Brasil. Ele vivenciou, digamos assim, ou a família dele vivenciou, a chegada da corte portuguesa ao Brasil em 1808. Então, quando Dom João VI aportou no Rio de Janeiro, ele se preocupou em reestruturar a atividade musical religiosa daquela cidade. Na corte imperial, reestruturou-se um coro e uma orquestra, contando não apenas com os músicos brasileiros, mas também com muitos músicos estrangeiros, especialmente trazidos da Itália. Então, o Trindade, como músico dessa orquestra, como violinista, ele teve a oportunidade de trabalhar, conviver, por exemplo, com o padre José Maurício Nunes Garcia, com Marcos Portugal, posteriormente também com Sigismund Neukomm, compositores que a gente percebe na sua obra que exerceram uma forte influência. O Trindade era de uma família de músicos, como era comum na época, existir esse métier familiar. O pai dele foi músico também da corte imperial, depois o seu irmão também foi contrabaixista da mesma orquestra em que ele atuava. E, além disso, em Minas Gerais também havia uma porção de parentes deles que eram músicos. O Trindade certamente vivenciou aquilo que se fazia de mais moderno no Rio de Janeiro da época. A gente vai ler nos anúncios de jornais daquele período que ele aparecia inclusive como violinista solista, tocando o repertório, por exemplo, dos compositores do Conservatório de Paris. Ele participou também ou assistiu à primeira performance de música de Paganini no Brasil. Ou seja, ele era um compositor que estava atento às novidades que aqui chegavam e certamente absorvia isso também no seu repertório. A gente sabe que a música dos compositores europeus chegava no Brasil muito rapidamente, que sobreviveram diversas cópias, sejam impressas e principalmente manuscritas desses repertórios. Então a gente vai encontrar, por exemplo, nos acervos de Minas Gerais, música de Pleyel, de Boccherini, de Haydn, de Mozart. Todo esse repertório aparecia no Brasil e certamente fazia parte dessa tapeçaria musical do Rio de Janeiro daquela época e de alguma forma deveria de influenciar a música do Trindade.
muito importante ressaltarmos também que o Trindade, né, que é o compositor que nós estamos ressaltando aqui, ele era afrodescendente, e isso é o que é o Brasil que realmente era o Brasil que é o representado até hoje, principalmente na área musical, porque os artistas na época e os músicos, na verdade, né, os artesãos, eram realmente, a formação eram negros, mulatos, índios, e ao mesmo tempo tinham essa importância, né, de se fazer com que eles criassem obras, eles estudassem música, eles tocavam instrumentos, né? Então, para você ver essa importância que essa miscigenação, e principalmente ressaltando os afrodescendentes, como o Castro Lobo e o Padre José Maurício, que foram grandes nomes da música colonial, do período colonial brasileiro. Então, assim, é motivo de muita alegria eu, como afrodescendente, poder estar trazendo esses nomes aqui e podendo tocar essas músicas que foram compostas no período colonial brasileiro. Então, assim, é muito importante a gente poder ressaltar e poder fazer essa pontuação, né, que existe uma relevância, uma importância muito grande de autores e compositores muito importantes desse período, que são afrodescendentes. Os duetos concertantes do Gabriel Fernandes da Trindade, em número de 3, foram compostos como uma homenagem para o seu professor, Francesco Inácio Ansaldi, um italiano trazido precisamente para a corte do Rio de Janeiro para ser o primeiro violinista da orquestra, ou o primeiro Rebeca, como eles chamavam à época. Não se sabe precisamente o ano de composição desses duetos, mas provavelmente eles foram escritos entre os anos 1810 e 1820. Nós sabemos isso por conta das marcas d'água do manuscrito desses duetos, da datação dessas marcas d'água, e também pelo fato de Trindade ter dedicado essa obra ao seu mestre. Portanto, à época ele ainda era um discípulo e não um músico profissional. Quando ele ingressou na orquestra imperial, então ele passou ao status de músico profissional e não mais de estudante. Os duetos do Trindade sobreviveram em uma única cópia manuscrita, que foi preservada pela Lira São Joanense e depois redescoberta algumas décadas atrás e já editada, publicada, um repertório que circula não só no Brasil, mas também fora daqui.
Esse manuscrito dos duetos possui 2 assinaturas de posse. Uma delas é de um parente do Trindade, Camilo Fernandes da Trindade, e outra de um médico amador chamado Caetano Teles Guimarães, que preservou esse documento e depois passou pela mão de mais alguns músicos até ser finalmente alocado na lira são joanense. Além dos duetos concertantes, o Trindade deixou compostas modinhas e lundus, que inclusive ele publicou à época. Ele foi um dos primeiros compositores brasileiros a terem obras publicadas em vida no próprio Brasil. O Trindade era tenor, também empregado na corte, e atuou, por exemplo, como solista da célebre Missa Santa Cecília, do padre José Maurício, em 1826. A experiência do Trindade com a música vocal fica bastante nítida nos duetos concertantes. A gente percebe essa escrita que vai ser chamada de modinheira, né? Essas melodias vocais que ele aplica na sua escrita instrumental, inclusive traduzindo a linguagem vocal carioca da época para a obra instrumental produzida aqui no Brasil. É interessante ressaltar que quando o Trindade compôs os duetos, embora na época ele ainda fosse um jovem estudante, ele já demonstrava uma grande maturidade musical. Essas qualidades que a gente vai ver manifestadas nas obras impressas, nas modinhas e nos lundus, né, pelas quais hoje ele é mais conhecido, elas também estão presentes na música para violino. Fica evidente que desde cedo o Trindade se alinhava às principais tendências do seu tempo. A gente vai perceber na sua música uma forte influência operística, rossiniana, também lembranças do estilo sacro mauriciano e, claro, principalmente o gosto pela canção, que é uma marca de toda a sua obra atualmente conhecida.
Música